Loki finalmente estreou no Disney Plus e eu vou adiantar que gostei muito desse primeiro episódio, então vou fazer uma análise com vocês. E lembrando que a cada episódio que sair eu vou trazer outra análise e mais tarde tem mais vídeo de Loki, amanhã também. Vamos falar sobre Loki porque essa série é boa e vale a pena. E aí, meu amigo nerd, eu sou o Alexandre, seja bem-vindo ao Ale Nerd, seu canal sobre cinema, animes e heróis. E hoje a gente vai falar sobre Loki, porque já saiu o primeiro episódio no Disney Plus e eu já assisti tudinho. Gostei muito do que eu vi, a série é muito boa e promete ser melhor ainda. E olha que esse foi só um episódio, o pessoal que assistiu antecipado já assistiu 2 episódios. Então eu tô muito hypado pra ver o que vai acontecer. E tudo começou já naquela cena de Vingadores Ultimato, quando o Loki botou a mão no Tesseract e fugiu de Nova York. A gente teve revelado que na verdade ele caiu no deserto da Mongólia. Quando eu vi essa cena do trailer, eu não imaginei que era na Terra, eu achei que ele tinha caído em algum outro planeta, ou até viajado no tempo, talvez. Mas ele não ficou muito tempo por lá, porque logo a AVT foi atrás dele. O engraçado dessa cena é que ele encontra alguns nativos de lá e tenta conversar com eles, mas eles não falam a língua dele, o que é engraçado, porque todos os alienígenas falam inglês, mas quem tá na Terra tem os seus próprios idiomas. É algo bem engraçado de se pensar. E ele não ficou muito tempo lá porque a AVT foi atrás dele. E a gente logo viu a Hunter B15 prender ele com aquele bastão de tempo, que diminui o tempo dele. E já prenderam ele bem rapidinho na primeira cena. E a gente vê ela pedir pra um Minuteman, um dos Homens Minuto, para ele resetar aquela linha do tempo, que eu achei bem interessante. Eu queria saber exatamente como eles resetam. Será que eles resetaram tudo como se tivesse tudo acontecido do jeito que devia ter acontecido normalmente, com o Loki preso? É algo que não respondeu muito bem como eles resetam e quais os efeitos daquilo na linha do tempo. E chegando na AVT, na pele do Loki, a gente conhece os funcionários de lá, a gente entende qual é o trabalho deles. O Loki não se adapta muito bem no começo, até porque se a gente parar pra pensar, o Loki de 2012, ele não passou pelas coisas que o Loki de Guerra Infinita passou pra se tornar aquele cara que não era exatamente ruim, mas o Loki de 2012 era ruim sim, ele já era um cara bem diferente de como ele era em 2018, em Guerra Infinita, acho que foi em 2018. E ele não lidou muito bem, na verdade ele passou o episódio inteiro brigando com a AVT, porque ele queria voltar pro tempo dele, e ele é um deus, e ele é superior a todo mundo lá. E, bom, a gente vendo o que eles fazem, o Loki ele passa por toda uma burocracia, assina os papéis, troca de roupa, até ele tem que pegar uma fila, que na verdade não existe. Na verdade ele vai pra um lugar vazio, onde só tem ele e um outro cara, que também infringiu a linha do tempo de alguma forma. E aí ele pega uma senha, porque o guarda insiste que ele tem que pegar uma senha pra gente ver como eles trouxeram a burocracia que a AVT tem nos quadrinhos para as telas, porque não tinha ninguém na fila e mesmo assim ele precisa de uma senha. E o cara que estava na frente dele não quis pegar a senha e foi morto, foi simplesmente apagado da linha do tempo. O Loki ficou todo assustado nessa hora, foi bem divertido de ver. E nessa mesma parte a gente vê que passa um vídeo de explicação na televisão que tem lá, e explica tudo que a AVT faz e como o Loki foi parar lá também. Ela explica as linhas do tempo, que eles são responsáveis por manter a ordem no tempo e que o Loki é uma variante, por isso ele está sendo preso porque ele cometeu um crime, ele não devia ter fugido dos Vingadores. Essa questão das linhas do tempo, galera, mais tarde eu vou trazer um vídeo aqui só falando sobre isso, porque teve muita coisa nessa série que ficou subentendido. Eu tô vendo que algumas pessoas não conseguiram entender algumas coisas que ficaram nas entrelinhas. Então eu vou trazer mais um vídeo só pra explicar essas coisas da linha do tempo, porque eu achei muito legal. E ela já diz muito sobre o futuro da Marvel e até mesmo sobre Doutor Estranho 2, se você parar pra pensar. Então, se você não assistiu ainda, quando você assistir, presta bastante atenção nessa parte das linhas do tempo, da explicação. Bom, e depois a gente vê o Mobius na França do século XVI. Ele está investigando um assassinato, a gente ainda não tem muitas pistas no momento, mas alguns dos seus agentes foram mortos, então a gente descobre que tem alguém assassinando os Minutemans, e o Mobius é responsável por descobrir e parar esse cara, que depois a gente descobre que ele já sabe quem é. E nessa cena ele encontra um garoto que tá com umas balas que eu até estranhei na hora que eu olhei, porque aquelas balas eu pensei, caramba, já existiam no século XVI, algo assim.
Só que não, depois lá na frente explica, na verdade, veio do futuro. Então, o assassino que matou os Minutemen, na verdade, é do futuro, é uma variante também. E essa cena foi muito boa porque, não vou falar exatamente da cena em cima, vou falar do finalzinho, quando ele tá indo embora, um dos Minutemen chega nele e fala que a linha de interferência, a ramificação daquela linha do tempo tá quase chegando na linha vermelha e eles precisam ir embora. Essa parte, pessoal, também é muito importante, porque algumas pessoas não perceberam, mas com isso ele quis dizer que há um limite de alteração no passado aceitável, eles podem interagir com o passado, contanto que não chegue na linha vermelha. E isso abre muita brecha, até faz sentido, pô, se eles vão viajar no tempo, então eles não podiam conversar com ninguém, tocar em nada. Mas não, há sim um limite aceitável do quanto eles podem interagir sem chegar na linha vermelha, é claro. Outra coisa que eu queria falar aqui é sobre o nome do Loki, pessoal. Eu não sabia, não lembro se foi divulgado antes já, mas a gente descobriu nessa série que o nome dele é Loki Laufeyson, que a gente viu num dos arquivos da AVT. Lá também estava escrito que o gênero dele é fluido, como eu disse nos shorts aqui do canal. E, nossa, eu fiquei muito surpreso, porque eu achava que era Loki Odinson. Na verdade, já foi dito antes dentro do MCU, mas aí do nada mudou para Laufeyson. Eu não entendi muito bem. Se alguém souber o que é isso, comenta aqui embaixo, porque eu não faço ideia do porquê essa mudança. Eu achava que era Loki Odinson mesmo, mas parece que não, é Loki Laufeyson. E continuando dentro da AVT, a gente viu Loki ser considerado culpado pela juíza Ravonna Renslayer. Inclusive, ela foi a esposa do Kang, o Conquistador, galera. Ela é filha de um imperador lá do século 40, que na verdade tinha sido manipulado pelo Kang para ele conquistar aquela época. Mas na verdade ela odiava ele e tudo mais. Mas isso é papo para outro vídeo. Eu tô pensando em trazer um vídeo também sobre os personagens que pode aparecer, e o Kang é um deles, pode aparecer na série. Lembrando que o Kang já tá confirmado para Homem-Formiga 3, Quantumania. Mas eu vou ser honesto, eu acho difícil ele aparecer na série do Loki. Apesar de mexer com linha do tempo, faz todo sentido. Eles têm um campo para sim já introduzir o Kang agora, antes de Homem-Formiga 3. Bom, e sendo considerado culpado, na hora chega o Morbius. Morbius é o vampiro do Homem-Aranha. Na hora chega o Morbius, que pede pra juíza liberar ele, pra eles conversarem, porque o assassino que ele tá tentando encontrar é o Loki. É uma variante do Loki, outra variante do Loki que tá assassinando os Minutemen, e ele precisa da cabeça do Loki pra entender como ele vai funcionar, pra encontrar o outro Loki. E aí acontece toda uma cena de interrogatório onde o Mobius tenta descobrir sobre o Loki, onde tenta entender por que o Loki age daquele jeito, porque ele gosta de matar as pessoas. Na hora a gente não entende, né, por que ele tá fazendo aquilo, tipo, parece que ele tá provocando o Loki. Você gosta de matar as pessoas? Mas não, depois a gente descobre que a variante que tá matando os Minutemen é o Loki, é outro Loki. Então faz sentido ele querer saber por que o Loki mata as pessoas. Talvez a outra variante esteja só se divertindo, ou tem um plano. Na verdade, eu tenho certeza que ela tem um plano, porque a gente vê no finalzinho da série que a variante consegue matar mais Minutemen e ela rouba aquele aparelho que eles têm de resetar a linha do tempo. E não é o primeiro que ela rouba, então possivelmente o Loki daquela linha do tempo tem algum plano, sim. E eu acho que a Lady Locke, aquela mina que a gente viu nos trailers já, a gente viu alguma foto vazada que todo mundo achava que era a Viúva Negra e é o Loki, na verdade. Nessa mesma cena de interrogatório, o Mobius mostra pro Loki tudo o que aconteceu em Vingadores, mostra pra ele qual o destino dele até Vingadores 2, o Mundo Sombrio. E é quando o Loki vê a morte da mãe dele e a gente vê que ele ficou bem emocionado. Então, o Loki não é exatamente um cara mau desde 2002, desde o primeiro filme dos Vingadores. A gente tinha essa impressão. Eu não sei, a cabeça dele é meio... Eu acho que ele tem algum distúrbio, eu não sei. A cabeça dele é muito bagunçada. Não tem como saber exatamente o que ele pensa, mas ele ficou bem tocado quando viu a morte da mãe dele. E aí veio uma cena que me tocou muito, que na hora que ele... Nossa, o que o Mobius falou pro Loki, eu fiquei arrepiado, porque eu me imaginei na pele do Loki ouvindo aquilo. O Loki, que é o cara egocêntrico, que você imagina o centro do universo, destinado a governar os outros. De repente ele escuta o Mobius dizer que na verdade ele só existe para que outras pessoas se tornem a melhor versão delas. Então eu fiquei imaginando, caramba, como é que eu me sentiria se eu me sentisse o centro do universo e de repente alguém diz que eu só existo para que outras pessoas sejam melhores. Nossa, aquela parte deu pra ver que até o Loki ficou abalado. Bom, ele engana o Mobius fingindo que vai abraçar ele depois desse interrogatório e rouba o aparelho que ele tinha de resetar no tempo, de criar um loop temporal. E aí ele foge e encontra um cronomonitor que tá com o Tesseract dele, ele quer recuperar o Tesseract para fugir da AVT.
E isso é muito interessante, pessoal, porque ele ameaça o Chronomonitor de virar um peixe. E o Chronomonitor olha pra ele e diz, tá, mas o que é um peixe? Foi bem divertido. E foi o que eu disse no meu outro vídeo aqui. Vou deixar no link aqui em cima, galera. Eu fiz um vídeo falando sobre o que é a AVT, explicando tudo em detalhes, o que é a AVT, como eles são nos quadrinhos, como eles vão ser na série. Tudo tá nesse vídeo. E nesse vídeo eu falo que eles nas HQs são criados de forma artificial, então eles nascem e morrem dentro da AVT num único cargo, eles vivem esse cargo a vida inteira, e justamente por causa disso que o cara não sabe o que é um peixe, porque ele nasceu e morreu e vai morrer dentro da AVT, ele trabalha lá a vida inteira e nunca saiu para saber o que é um peixe. E bom, e quando o Chronomonitor abre a gaveta para dar o Tesseract para ele vê um monte de joias do infinito. A gente viu um monte, galera, não eram só 6, era um monte. E o Loki fica surpreso, ele sabe, naquela época ele já estava trabalhando pro Thanos, foi por isso que ele invadiu Nova York, com o exército do Thanos, o Chitauri. Ele sabe que são as joias do infinito e fica surpreso quando vê aquilo. E aí o Chronomonitor olha pra ele e diz que aquilo não são nada pra eles, que é só umas pedrinhas que eles usam como peso de papel. Pessoal, as joias do infinito que exterminaram metade do universo são usadas como peso de papel dentro da AVT. E isso é muito interessante, porque se a gente parar pra pensar, eles basicamente dizem que o poder delas não funciona lá dentro, que faz todo sentido. Se fosse um artefato tão poderoso lá dentro, eu não deixaria com funcionários de cargo baixo, né? Então as joias do infinito não funcionam dentro da AVT. E isso é muito interessante também, porque tem duas possibilidades. Ou elas vieram de outro universo, porque nos quadrinhos tem isso, cada universo tem a sua versão da joia do infinito, alguns têm mais de 6 joias do infinito, mas elas não funcionam em outros universos, cada joia só funciona dentro do seu universo, talvez seja a mesma coisa aqui dentro do MCU. Ou cada joia veio do Thanos, ou de outras pessoas estavam viajando para conseguir as joias do infinito e foram pegas pela AVT, ou o próprio Thanos de alguma forma conseguiu se tornar uma variante do tempo em algumas vezes, mas foi pego em todas elas pela AVT e resetado, e aí eles ficaram com as joias do infinito. Talvez alguém do futuro tenha interferido no passado, modificado os eventos de Vingadores Guerra Infinita, o Thanos não conseguiu as joias, envelheceu, e aí ele conseguiu uma máquina do tempo para voltar, sabendo onde estavam as joias, e conseguiu, e assim se tornou uma variante. E aí a AVT foi e pegou as joias dele. Talvez tenha acontecido algo assim, não sei, é só uma especulação minha e é muito viajada, eu admito. Bom, e nessa cena aparece a Hunter B15, que é quem tá caçando ele, não tá caçando ele pra conversar, tá querendo matar, diferente do Mobius. E ela tenta matar ele mesmo com bastão, apagando ele da realidade, mas ele usa o aparelho que roubou do Mobius pra voltar pra sala de interrogatório. E dentro da sala de interrogatório, dessa vez sozinho, o Loki ligou de novo o aparelho que mostrava pra ele a vida dele, só que ele avançou um pouco além de Thor 2, O Mundo Sombrio. E aí a gente viu os eventos de Guerra Infinita, a gente viu os eventos de Thor Ragnarok, ele conversando com o Thor, aquela conversa que eles têm no elevador antes do Ajuda Aqui, o Get Help. Ajuda aqui, por favor, meu irmão está morrendo, ajuda aqui, ajuda aí! E ele viu a morte do pai dele em Ragnarok, ele viu que estava se dando bem com o Thor, ele viu que no final ele meio que mudou de lado, ele se tornou amigo do Thor. E tudo isso também afetou ele, não era apenas a mãe dele, ele ficou emocionado com tudo isso, viu o futuro. Mas ele chegou em Vingadores Guerra Infinita. Em Vingadores Guerra Infinita a gente sabe que o destino dele não foi bom, ele viu que tentou trair o Thanos, e o Thanos matou ele. E nessa parte ele fica totalmente abalado, e aí ele desiste de vez de tentar fugir da AVT, até porque não tem sentido, já que o Tesseract também não funciona lá dentro. E aí chega a Hunter B15, que luta com ele brevemente, mas ele engana ela e consegue tirar a coleira que tinha no pescoço dele, que controlava o aparelho de dar loop temporal, e coloca no pescoço dela, e aí começa a fazer ela dar vários loops temporal e depois joga ela pra fora da sala. Com isso! Para com isso! E aí volta o Mobius, encontra ele, só que ele já desistiu totalmente do Tesseract, ele tá paradinho, sentado no chão. E o Mobius simplesmente diz que a variante que eles estão caçando é o Loki, diz pra ele que é por isso que precisam dele. É uma chance única, né? Quem melhor pra pegar o Loki do que o próprio Loki? E aí o Loki decide aceitar simplesmente porque ele percebe que não tem como fugir da AVT, que o poder da AVT é muito grande. Ele simplesmente, ele basicamente se curva ao poder da AVT quando percebe que a AVT é mais poderosa do que as joias do infinito.
Mais uma coisa que eu tenho pra reclamar é de uma cena que a gente aconteceu depois disso, bem no finalzinho, onde a gente vê uns Minutemen investigando uma cena lá no século XVIII, se eu não me engano. E nessa parte aparece o Loki, mas com um manto, a gente não vê qual versão do Loki é. E ela tem um monte de gasolina, petróleo espalhado. E ela teia fogo nos Minutemen, eles morrem lá. Eu tô falando ela porque eu imagino que é a Lady Locke que a gente viu no trailer. E nessa parte é interessante, pessoal, o que eu quero reclamar aqui é justamente essa questão do fogo. Eles morrem muito rápido. Eu acho que alguém percebeu que eles só andam com aquele bastão de tempo. É uma arma poderosa? É, mas se alguém te tocar, porque a gente tem armas, faria mais sentido eles andar com armas do que com bastão. Claro que não seria tão friend family como é a cara da Disney, né? Mas, poxa, eles com aqueles bastão, se eles viessem no século XXI normalmente, um cara dava um tiro na cabeça deles e acabou. É algo que eu quero que mostre lá mais pra frente, que aquela não é a única arma que eles têm, até porque eles não parecem muito treinados em luta, com exceção da Hunter B15. Bom, essas são as minhas considerações sobre o primeiro episódio. Passei bem rapidinho por ele mesmo, até porque desse episódio mesmo que eu vi que dava uns assuntos melhores, que são duas coisas que eu quero falar sobre esse episódio, mas eu vou deixar para outros vídeos, porque é algo que dá para se aprofundar muito mais e diz sobre o futuro da Marvel também, e explica Vingadores Ultimato. Talvez você não tenha percebido, mas esse primeiro episódio explicou Vingadores Ultimato, explicou o Capitão América velho e explicou já o multiverso, de cara explicou o multiverso da Marvel, e talvez a gente já saiba até como vai surgir o multiverso. Mas isso é papo para outro vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder. Eu vou trazer outros vídeos de Loki. Vou trazer no mínimo mais dois vídeos falando sobre esse primeiro episódio, porque realmente teve coisa para falar. E você precisa estar inscrito para não perder. Deixa o like também, porque isso me ajuda muito. Eu tô crescendo aqui no YouTube, tô com 400 inscritos por enquanto. E para mim já é muito. Tô bem feliz de ter alcançado esse número. Em breve eu espero alcançar os 500, depois os 1000. E eu conto com a sua ajuda para isso. Bom, por hoje é isso, galera. Tô tentando não falar muito alto aqui também, porque tá bem cedo que eu tô gravando esse vídeo. Eu acordei muito cedo pra assistir Loki e eu tô gravando cedo também. E nas telas finais eu vou deixar outros vídeos pra vocês assistirem e saber o que tá acontecendo. Dá uma olhada no meu vídeo que eu fiz sobre a AVT, pra você entender tudo que tá acontecendo na série do Loki. E a gente se vê no próximo vídeo.